7h48, agora é com você, Décio Caramigo. Heródoto, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Heródoto, hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. E para entender um pouquinho melhor como que essa prática transforma vidas e ainda desenvolve habilidades importantes, nós vamos conversar com o Maurício Turra. Ele é presidente do Instituto Anchieta Grajaú, que é onde eu estou neste momento aqui no bairro do Grajaú, que fica aqui na zona sul de São Paulo. E eu queria começar primeiro, bom dia, Maurício. Para a gente iniciar esse papo, qual que é a importância do voluntariado no desenvolvimento pessoal e também profissional das pessoas que praticam o voluntariado, não das que recebem a ação voluntária? Bom dia, Heródoto, tudo bem? É uma importância muito grande, porque a partir do voluntariado, das atividades de voluntariado, você consegue chegar, primeiro ampliar o relacionamento que você tem, mas também desenvolver uma série de habilidades específicas que estão ligadas a isso. Então, por exemplo, a capacidade de entendimento, empatia, é super importante, né? É necessária para qualquer tipo de atividade profissional ou mesmo pessoal. A gente tem pouca oportunidade de ter acesso, às vezes, a públicos que sejam públicos tão diversos. Então, o voluntariado ele permite esse tipo de acesso e permite o desenvolvimento de ações que estimulem o sentido que é o sentido de solidariedade. E quais são essas principais habilidades aí que um voluntário pode adquirir e que também fazem diferença no mercado de trabalho, na vida profissional dele? Comunicação, capacidade de se colocar no lugar do outro, né, que é a capacidade de empatia, o desenvolvimento de compreensão de uma realidade que às vezes não é tão fácil de ser compreendida, se situar realmente em relação ao que o outro sente e desenvolve. A gente está no Instituto Anchieta Grajaú, que parece até um sítiozinho, é bem agradável aqui, tem bastante verde. O que vocês fazem aqui? Vocês atendem milhares de pessoas. Eu queria saber quais são as atividades desenvolvidas aqui e também de que forma que o trabalho dos voluntários impacta na vida das pessoas, das famílias que são atendidas aqui. Legal, vamos lá. A gente tem um leque de atuações aqui na região. A gente tem desde uma creche com 120 crianças, a gente também atua no contraturno escolar com crianças, jovens e adolescentes. A gente faz um trabalho de relacionamento na comunidade, cuidando de quase 3.000 famílias, né, próximas à região, e a gente tem atividades de capacitação profissional para pessoas mais velhas. E quem nunca fez nenhuma atividade voluntária, porque muitas pessoas que nos ouvem, às vezes não desenvolveu ainda essa habilidade voluntária, o que precisa para começar? É só disposição ou tem que ter alguma habilidade específica? Atitude, interesse, basicamente interesse em contribuir para o desenvolvimento, que é o desenvolvimento social. Às vezes as pessoas são motivadas e se aproximam em função, às vezes, de algum problema, às vezes até familiar, né? Teve algum problema de doença na família e começa a ficar mais sensível a esse tipo de causa, né? O voluntariado ele nasce com o princípio da caridade, que é um princípio religioso e está muito ligado a várias das religiões, assim como a questão da justiça social. Então, grande parte das religiões tem como base fundamental o desenvolvimento da caridade, da solidariedade e da justiça social. Saindo da Nova Brasil, lá do estúdio da Nova Brasil, o professor Heródoto Barbeiro, que nos acompanha lá do estúdio... Já fui aluno dele, né? Ele me deixou uma bomba. Ele falou assim, como começou o voluntariado no Brasil? Eu falei, vou pesquisar. Dei uma breve pesquisada, mas eu queria que o senhor falasse pra gente. Eu vou passar essa bomba pro senhor. Como que o voluntariado começou a se difundir aqui no Brasil? Assim, primeiro ele está muito ancorado nas religiões que chegaram aqui no Brasil. A principal foi a primeira foi a católica, né? E veio inclusive através das Santas Casas. Então as Santas Casas elas abrigavam os primeiros voluntariados, os primeiros voluntários. E a gente pode dizer que agora, né, depois de tanto tempo, em 2025, o voluntariado está enraizado, as pessoas têm entendido a importância dessa prática? Sim. A gente percebeu depois da pandemia um crescimento de atividades solidárias, né? E o voluntariado ele está presente. Tudo bem que foi uma época onde tinha um sentimento de urgência, mas esse sentimento ele se manteve e as experiências que as pessoas recebem, tanto quem recebe a ação quanto quem executa, é bastante significativo. Então é realmente transformadora. Essa capacidade de você perceber que você consegue ajudar
uma criança, um jovem, um idoso, uma pessoa mais velha, é muito sensível, né? Então, para finalizar, vamos dar os passos aqui para quem acompanha a Nova Brasil. O que ele pode fazer? Ele procura alguma instituição perto de casa? Tem algum site específico que ele ache atividades que ele até se adeque, né, que se encaixe para ele, que ele seja voluntário? Como que faz? Acho que a primeira coisa é identificar o que ele mais gostaria de trabalhar. Às vezes ele tem um perfil, um interesse em atuar dentro de uma determinada área ou dentro de um determinado público. Então tem muitas pessoas sensíveis, por exemplo, a crianças e jovens, então procurar organizações próximas que recebam esse tipo de ação. Certamente dentro do bairro, dentro da proximidade física, 500, 1000 metros, ele vai encontrar uma organização social que precisa receber o voluntário para desenvolver algum tipo de ação. Às vezes ações voltadas ao público, né, algum tipo de trabalho organizado, às vezes até oferecendo algum tipo de habilidade profissional. Então, às vezes se você é um contador, você consegue oferecer, por exemplo, tua habilidade, né, em relação a aspectos financeiros para o desenvolvimento dele. Se você é um comunicador, você consegue obter também ou favorecer esse tipo de comunicação. Perfeito, agradeço então o Maurício Turra, que é presidente da Anchieta Grajaú, participou com a gente aqui nesse dia do voluntariado, dando aí um pouco contribuindo com o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu volto com você, Heródoto Barbeiro. Eu quando parar vou ser voluntário para a criação de abelha. Você quando parar... Criação de abelha, lá no seu sítio que já deve ter, né, Heródoto? É isso aí, um abraço, muito obrigado. 7h55.